Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Carta de Paulo aos Efésios, uma epístola que foi escrita durante um aprisionamento do apóstolo. O apóstolo estava preso em Roma, como diz o próprio contexto da carta, né? Eu, o preso do Senhor, ele se referindo a si mesmo como prisioneiro de Cristo, e ele então é usado para escrever esta carta, onde tem os fundamentos da teologia cristã. Aqui nessa carta está todo o fundamento da teologia cristã. Tudo que nós precisamos de ensinamento se encontra nessa carta. Por isso que Paulo era um defensor que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aos olhos de muito, a prisão não era uma bênção, mas foi uma bênção. Aos olhos de muito, tudo estava perdido. O grande apóstolo, aquele defensor do cristianismo, estava preso. Mas escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha, as minhas prisões contribuíram para o proveito do Evangelho. Contribuíram de tal maneira que toda a guarda pretoriana ouviu a palavra. E além do mais, eu estou preso, mas a palavra não. Pensa bem, raciocina comigo aqui. Paulo, como era ativo, se Deus não levasse ele para a prisão, como que ele teria tempo de escrever? Se ele não tivesse o tempo na prisão para escrever, nós não teríamos agora a carta para ler. Nós ficaríamos sem direção para nortear as doutrinas cristãs. Então o aprisionamento dele foi algo bom, não somente naquele tempo, mas 2000 anos depois, vem o ensinamento que Deus deu para ele durante o seu aprisionamento. Então as prisões, ele contribuiu e muito para o proveito do Evangelho. E aqui nós temos temas super difíceis de falar, de comentar e bastante polêmicos. O versículo que eu comecei a ler, começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for olhar no original, os estudiosos vão dizer que esse bendito aqui
estaria ao pé da letra falando para abençoar Deus. E fica estranho você ouvir uma mensagem dizendo que você vai abençoar Deus. Mas a gente dá um jeitinho no linguajar e diz assim, para não ficar muito estranho, a gente diz assim, olha, fale bem de Deus. Fale bem dele. Bendito o Deus e Pai. Fale bem dele. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é demais bom. Deus é esplêndido. Deus é misericordioso. Perdoou a minha vida. Comece a falar bem de Deus. Ele é bom. Olha o que Ele fez por mim. Comece a declarar o que Deus fez na sua vida. Você vai estar falando bem de Deus. Comece a anunciar o que Deus tem feito na sua vida. Afinal de contas, nós fomos chamados para testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Então fale bem de Deus. Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Por que eu vou falar bem de Deus? Porque Deus me abençoou com todas as bênçãos. Deus não deixou faltar nenhuma bênção. Deus não excluiu nada, Deus não escondeu nada, Deus não deixou de dar para nós quer que seja, uma vírgula quer que seja. Por mais pequeno ou por mais grande que fosse, Deus não deixou de nos dar. Só que presta atenção aqui no texto aqui, que fala assim, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais. A igreja é um lugar celestial. A igreja é um lugar, porque é um lugar que pertence a Deus. Se pertence a Deus, é um lugar celestial. É um lugar onde, segundo as Escrituras, os anjos assistem. Jesus disse assim, olha, de agora em diante vocês vão ver, você vai ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A conversa que ele teve lá com Natanael, quando Natanael acreditou em uma simples palavra, quando Jesus disse, olha, eu te vi estando embaixo da figueira, e Natanael creu naquela palavra simples. Porque eu te disse isso, você creu? Em verdade eu te digo que daqui para frente, vocês vão ver os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então nós estamos num lugar celestial, que Cristo se faz presente, Cristo está aqui, e os anjos sobem e descem. Os anjos trabalham, são espíritos ministradores enviados para trabalhar em favor da igreja. Fale bem desse Deus, fale bem desse Deus que ordenou aos anjos para estar junto com a igreja, guardando a igreja, protegendo a igreja. Fale bem desse Deus que nos reconciliou com o céu. Fale bem desse Deus que nos tem abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Essa frase aqui, em Cristo, é de suma importância. Ela na carta é repetida várias vezes. O apóstolo repete várias vezes essa expressão tão pequenina, em Cristo. Por que ele repete? Porque ele quer dar importância a essa palavra, dizendo assim, olha, tudo que nós temos está em Cristo. E se nós formos buscar algo que não seja nele, mesmo que esse algo seja bom, está errado. O Watchman Nee, em um de seus livros, comenta que a questão não é saber o que é certo e o que é errado. A questão não é essa. Muitas das vezes a pessoa está buscando e fazendo o que é certo, mas não está na fonte certa. E quando não está na fonte certa, o certo não é certo. Se discute muito o fazer o bem. Estava em casa assistindo um programa lá num canal de notícia, e estavam passando várias notícias de benfeitores, pessoas que doam tempo, doam a sua fama para fazer o bem. Mas nunca se fala em Deus, nunca se fala em Cristo, e nunca se fala nas coisas do céu. Mas estão fazendo o bem.
Só que esse bem, aos olhos de Deus, não tem valor, sabe por quê? Esse bem está sendo feito fora de Cristo, e sendo feito fora de Cristo, a fonte não é certa. E se a fonte não é certa, o produto final vai ser errado. Sabe por que o produto final vai ser errado? Porque o certo é fazer todas as coisas para a glória de Deus. E quando fazemos algo certo que não é para a glória de Deus, o final é querer desbancar Deus do seu trono. Por isso se torna errado. Por isso o texto está amarrando aqui tudo em Cristo. Por isso, as escrituras de Gênesis e Apocalipse cancelam as boas obras que são feitas para ganhar a salvação. Ela simplesmente cancela. As boas obras devem ser feitas para glorificar a Cristo e não para comprar a salvação. Em Cristo, com todas as bênçãos celestiais, espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Quando buscamos algo que não seja em Cristo, esse algo se torna um erro. Temos que buscar em Cristo tudo que nós precisamos, Deus colocou em Cristo. A voz lá no monte disse assim: olha, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvis. Vocês estão preocupados querendo fazer uma tenda, construir uma tenda, para mim, para o meu filho, para os meus apóstolos? Mas nada disso daí eu estou pedindo para vocês, eu estou pedindo apenas uma coisa: a ele ouvis. O interessante é que alguns homens cheios de obras foram até Cristo e perguntaram para Cristo lá no Evangelho de João: Senhor, o que devemos fazer para executar as obras de Deus? E a resposta de Cristo foi: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. A única obra que nós devemos fazer é acreditar em Cristo, é crer em Cristo. Aí sim nós vamos entrar pelo caminho certo para glorificar a Deus. Aí tudo que nós vamos fazer, vamos estar preocupados: isso daqui vai glorificar a Deus? Isso aqui é para a glória de Deus? O bem, a esmola, o jejum, a pregação, o trabalho espiritual, o culto na igreja é para a glória de Deus? Estou fazendo para a glória de Deus? Para o louvor da sua glória? Se é, então tem valor. Se não é, por mais certo que pareça, não tem valor. Porque no final, você vai querer chegar lá no trono e falar: Deus, desce daí que o lugar agora é meu, porque eu fiz e eu mereço. É essa a questão. Por isso que tem que ser em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu. O que é ser eleito? É ser escolhido. É estar lá, estava perambulando, perdido em qualquer lugar, mas Deus olhou para você e falou: olha, você é meu. Mas quando foi isso? Quando aconteceu isso? Em que momento aconteceu isso? Depois que você se arrependeu, depois que você fez uma boa obra, depois que você jejuou, depois que você orou? Segundo o texto aqui, não. Foi antes de você fazer tudo isso, antes de você existir. Foi lá, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes de existir a luz, antes de existir o sol, antes de existir o homem, antes de existir todas as coisas que nós conhecemos visíveis. Deus já havia escolhido a sua igreja, a mim e a você. A eleição defendida aqui pelo apóstolo é a eleição feita antes da fundação do mundo. Antes de nós termos feito o bem ou o mal. Então é por escolha e não por merecimento. Se for por merecimento, você está perdido, porque você já cometeu muitos pecados e muitos erros. Também não é por coisa boa, porque antes de você existir, Deus já tinha te escolhido. Agora só que o apóstolo coloca a gente numa saia justa. Ele nos coloca numa saia justa, sabe por quê? Tem gente que lê isso aqui e faz a seguinte interpretação: bom, eu sou escolhido mesmo,
Deus não pode mais me lançar fora, então vou fazer o que bem der na teia, o que bem der na testa, que está tudo certo, eu já sou salvo mesmo. Mas presta atenção no texto aqui, que o texto coloca sobre nós, eleitos de Deus, uma responsabilidade e das grandes. Que ele diz assim: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos elegeu para quê? Qual é o destino da eleição de Deus? Qual é o propósito? A que propósito Deus escolheu a mim e a você? Aqui diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que é ser santo? O que é ser irrepreensível? Isso nos leva a meditar na perfeição. O texto lá da lei diz assim, olha, sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque o vosso Pai é santo. O alvo a ser alcançado é a perfeição. É caminhar para a perfeição, é perseguir a perfeição, é procurar ser perfeito, assim como Cristo foi perfeito. O modelo de perfeição para nós é a vida do Senhor Jesus Cristo, que viveu nessa terra, não cometeu um único sequer pecado, não cometeu um único sequer deslize, cumpriu a palavra 100%. É esse o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo. Para isso nós fomos eleitos, para isso nós fomos escolhidos. Então temos sobre nós, pesa sobre nós, uma grande responsabilidade para com essa palavra, para com Deus e para com o mundo. O conselho do apóstolo lá na carta aos Romanos é que andemos de tal maneira que não demos escândalos, nem para o judeu, nem para o grego e nem para a igreja de Deus. Você já ouviu essa frase? Eu não vou ser crente daquela igreja lá, porque naquela igreja lá tem um cara que fez isso e fez aquilo. Está vendo como é grande a nossa responsabilidade para com a igreja que nós congregamos? O que nós fazemos, refletimos na igreja e sobre toda a comunidade que nós estamos imbuídos no meio, que nós estamos enxertados e colocados no meio, que nós fazemos parte. A responsabilidade é tremenda, carregamos uma responsabilidade grande. Numa certa feita no meu trabalho, eu estava conversando com uma senhora, que um filho de uma conhecida dela lá, tinha desaparecido, e já tinha ido procurar em vários lugares. Ela falou para mim assim, olha, eu estou querendo ir lá na comunidade do Heliópolis, procurar ele lá, mas como que eu vou entrar naquele lugar lá? Eu já sei, eu vou levar uma Bíblia de crente, porque eu ouvi dizer que com crente ninguém mexe. Então eu vou lá porque com crente ninguém mexe. Era essa a ideia. Quando você sai com a Bíblia na mão na rua, é essa a ideia que você passa para os que estão vendo você. Você passa uma ideia que você é santo, que você é perfeito. Você passa uma ideia que você tem algo para dar. É essa a ideia que você passa. A responsabilidade de carregar o nome de Cristo é tremenda, é grande, é imensa. Nós fomos escolhidos para sermos santos. E o que é a doutrina da santificação? O que é a doutrina da santidade? Quando você começa a pesquisar os teólogos, eles fazem uma declaração que a santidade, na questão de santidade, ela é um pouco diferente da salvação. Quando se debate sobre salvação, a salvação é executada 100% por Deus, 100% por Cristo. Agora a santificação não. A santificação é executada por Deus e o homem coopera nessa santificação. A salvação não, o homem não coopera com nada para a salvação, porque a salvação foi executada por Cristo na cruz do Calvário e ninguém morreu lá junto com ele, ninguém podia fazer isso. Mas a santificação, ela é primeiro feita por Deus e depois o homem coopera com essa santificação. Lendo o começo de um comentário do Hernandes Dias Lopes lá em 1 Coríntios, ele faz um comentário dizendo assim que a santificação,
ela é posicional e processual. O que se entende por posicional e processual? Posicional, o nome já está dizendo, é posição. É a posição que Deus colocou você. Ele colocou você numa posição de santo. Quando ele vai lá no Egito, em pleno deserto, tira o povo do Egito e leva eles para o deserto, e fala em pleno deserto: olha, eu vos escolhi e vos santifiquei, de todas as nações eu separei vocês. Santificado significa separado. Eu separei vocês de todas as nações, e agora vocês são pessoas minhas, vocês são herança minha, vocês são pessoas que me pertencem. Isso daí é santificação posicional. Ele te colocou na posição de pertencer a Ele. E isso não tem nada a ver com os seus erros, com os seus pecados. Ele foi lá quando o povo era errado, o povo era perverso, o povo não queria saber de Deus, mas mesmo assim, ele foi lá e colocou esse povo nessa posição. Ele colocou você nessa posição. Mesmo você estando errado lá no mundo, mesmo você sendo um pecador, mesmo você sendo um perdido e inimigo dele, ele colocou você nessa posição de santificado, separado para ele. Agora entra o processual. O que é processual? Entrar num processo de santificação. Agora você entra num processo. Quando se fala num processo, você tem que dar alguns exemplos. Como que é esse processo? Você coopera com esse processo. Você usa o seu livre-arbítrio para esse processo. Você vai e se coloca à disposição para isso ir se tornando realidade. Por exemplo, você encontra a expressão falando assim: olha, nós fomos regenerados pela lavagem da água da vida. Então a palavra vem até nós e vai nos lavando. Para isso, nós temos que nos colocar à disposição desse lavar contínuo da palavra. Vocês já leram lá o capítulo 13 de João, o lava-pés? Quando Cristo começou a lavar os pés e Pedro disse: olha, não, Senhor, de maneira nenhuma você vai me lavar. O que Cristo falou para ele? Olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, quando pregamos santificação, pregamos que você tem que se submeter a uma lavagem, a uma limpeza, a limpeza da palavra. A palavra vai te limpando. Evangelho de João, capítulo 15. A videira verdadeira, o que diz lá? Olha, todo ramo que está em mim que produz fruto, eu limpo esse ramo para que ele dê mais fruto ainda. Vem a limpeza, a poda na nossa vida, para que a gente vá dando mais frutos para Deus. Você vai lá em Apocalipse: aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Deixa a sua vida ser norteada pela palavra. Deixa a sua vida ser inundada pela palavra. Como diz aqui na carta aos Efésios: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, santificando a vida, santificando o teu linguajar, santificando o teu falar, santificando as tuas vestes, santificando o teu andar, santificando o teu pensamento, santificando tudo na tua vida, porque aquele que te chamou é santo. Então agora você entra num processo de santificação, porque para isso você foi eleito, para isso você foi escolhido. Você não foi escolhido para ser igual ao mundo, você foi escolhido para ser diferente. Você foi escolhido para ser luz, você foi escolhido para ser sal, sal e luz da terra. Para isso você foi escolhido. E tem mais, hein? Para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui já não é mais a questão quanto que eu vou ganhar, a questão aqui é amor. Quanto que eu vou receber para fazer isso? O pastor vai me dar um cargo, a igreja vai me dar um cargo, vão dar tapinha nas minhas costas, eu vou ser bem recebido na sociedade. O texto aqui está dizendo, é em amor. E Paulo diz assim: olha, quanto mais eu amo vocês, Coríntios, menos eu sou amado, mas assim mesmo eu vou deixar me gastar por amor a vós.
O interessante é que Cristo diz assim, olha, vocês ainda vão me dizer o ditado, médico, cura a ti mesmo. Curou tanta gente e a si mesmo não consegue curar. Médico, cura a ti mesmo. O teu Senhor, o teu Salvador, fez o bem e recebeu o mal em troca. E nós fazemos as coisas para receber tapinha nas costas. Aqui o texto está dizendo aqui que nós vamos ser irrepreensíveis em amor. Não é perguntar o que os homens vão me pagar, não é perguntar o que a igreja vai me dar, mas é perguntar, estou amando a Deus? Estou fazendo por amor a Deus? E Deus com certeza vai dar o pagamento. Com certeza Deus tem a recompensa, tem o melhor para você. E diz o versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O que é predestinar? E nos predestinou. O que é predestinar? É dar um destino de antemão. É já estar traçado um destino de antemão. Agora nos predestinou para quê? Para filhos de adoção. O que é filhos de adoção? Ser adotado por Deus. Vede quão grande caridade, diz o apóstolo João, nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Ainda não é revelado o que havemos de ser, mas sabemos que naquele dia nós seremos da maneira que Ele é, do mesmo jeito que Ele é. Nós fomos adotados, filhos por adoção. Filho legítimo existe um, Jesus Cristo, o irmão mais velho. Ele é o filho legítimo. Ele é o Filho de Deus, os demais são filhos por adoção, adotados por Deus mediante o trabalho, a obra realizada por Cristo. Então, todos são criaturas de Deus, agora filhos de Deus são os que são adotados, conforme está escrito lá em João, no Evangelho de João capítulo 1, né? Veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos a quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de ser feito filho de Deus não é algo fácil, não é algo assim que o camarada consegue dele mesmo. Existe um poder que fez o homem ser feito filho de Deus. E esse poder aqui nessa carta chama doutrina da adoção, ser adotado por Deus. Nós fomos adotados. Estávamos largados aí no mundo. Os casais que não têm filho, passam por um processo muito longo e doloroso para adotar uma criança. E tem criança que é adotado aí para se tornar escravo depois. Por isso que os juízes têm que tomar o maior cuidado para não estar ajudando na injustiça, porque tem gente aí que adota tráfico de crianças. E o juiz tem que tomar muito cuidado. Mas Deus nos adotou não para nos fazer escravo. Ele nos adotou e nos coloca em liberdade. Pegue um exemplo de Atos dos Apóstolos. Aquela cura daquele paralítico que estava na porta do templo. Ele estava paralítico na porta do templo. E ele recebe a cura maravilhosa. E o que ele faz depois da cura? Ele entra saltando dentro do templo. Ele não poderia, no livre-arbítrio, ir embora? Poderia, não poderia? Mas ele escolhe entrar para dentro. Ele escolhe entrar no templo. Ele escolhe ir para Deus. Assim nós devemos também escolher ser escravo de Cristo, escravo de Deus. Temos a liberdade de virar as costas e ir embora, mas não, vamos escolher ser escravo de Deus, vamos fazer a boa escolha, vamos escolher o que é bom, o que é correto, vamos escolher a coisa certa, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Por graça, para louvor da sua graça, para que se louve a Deus, porque Ele nos deu de maneira gratuita, nós não compramos e nem temos condição de comprar. Vamos fazer uma comparação entre o pacto da graça e o pacto da obra. O que é um pacto da obra? É Deus dar algo para nós realizarmos, e depois de realizarmos esse algo, nós
alcançamos um merecimento, então nós alcançamos por merecimento, por termos feito algo que Deus nos mandou fazer. Isso daí nós vemos lá antes da queda do homem, quando Deus lá no jardim havia criado o homem. Então Deus deu um pacto chamado pacto de obra para o homem. E nesse pacto de obra aí, o homem tinha um mandamento para cumprir, um único mandamento. Ele tinha toda a liberdade a seu dispor, e somente uma proibição, somente uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. No meio do jardim tinha duas árvores que chamavam a atenção. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse pacto de obras foi dado a ordem ao homem: não coma daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Nesse pacto da obra aí, o homem falhou, o homem caiu. O homem não executou a sua parte, ele fez o contrário da ordem de Deus. Sendo assim, o homem perdeu o direito de alcançar a vida eterna pela obra, pelo merecimento, por algo que era meritório. Agora o homem está entregue e encerrado na escravidão do pecado. O homem não tem mais condições de fazer a obra para alcançar a bênção. O homem não tem mais como obedecer isso, porque nós recebemos de Adão essa herança maldita. O homem morreu. O homem foi separado de Deus pela desobediência. Agora então entra o pacto da graça. A graça nos leva de volta para Deus, não pela obra que nós vamos fazer de certa ou de errada, mas pela obra que Cristo fez, que é certa. Agora é uma substituição. É Cristo que faz em favor do pecador, em favor de mim, em favor de você, e nós somos colocados de volta no jardim do Éden, mas não pelo pacto da obra, mas pelo pacto da graça. Agora é sem merecimento, nós vamos de volta para lá sem merecer. Isso é um grande amor, isso é uma grande misericórdia. Quando a Bíblia faz a comparação, quando Judas faz a comparação com os anjos caídos, ele diz lá na sua carta: olha, aos anjos Deus não perdoou, antes os encerrou lá em cadeias e trevas para a condenação. Os anjos caídos, os demônios, não tiveram chance de arrependimento. Por quê? Porque assim Deus decretou, porque assim Deus quis. E o homem? O homem tem chance de arrependimento. Por quê? Porque Deus quis, porque Deus deu essa chance, porque Deus, na sua soberania, isso daí é soberania, na sua soberania, Ele dá a perdição eterna para os anjos caídos, e ao homem caído Ele dá a chance de arrependimento. Então agora o chamado é para todos os homens. Jamais houve um chamado para os anjos caídos, mas para o homem caído existe um chamado. Até hoje se prega o Evangelho, e se continuará pregando o Evangelho até a volta de Cristo. Só vai cessar de pregar o Evangelho na volta de Cristo. E para quem adota uma certa doutrina escatológica, até depois da volta de Cristo o anjo vai pregar o Evangelho ainda. Mas para o homem, nunca para os demônios, nunca para os anjos caídos. E agora estamos aqui pela graça, para louvor da sua graça, para que todos venham cantar e engrandecer e glorificar a Deus, porque Ele nos salvou de maneira gratuita, sem nós pagarmos nada, sem nós merecermos, sem nós darmos nada, por pura graça e misericórdia, por amor à nossa vida. Pela qual nos fez agradáveis assim no amado. É a repetição da palavrinha em Cristo. Em Cristo, como nós somos agradáveis a Deus? No amado. Fugiu do amado, foi embora do amado, está fora do amado,
pode fazer o que quiser de certo que não agrada a Deus. Só agrada a Deus estando em Cristo. Somos agradáveis a Deus porque estamos em Cristo. Versículo 7. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que é redenção? O que é remissão? Redenção é um pagamento. É um pagamento. Deus aceitou um pagamento. Não é que a salvação é de graça. Aqui existe um contrassenso. Nós ensinamos que é de graça. E é de graça, mas de repente, o texto que fala que não é de graça, que tem um pagamento. Então é de graça, mas não é de graça. É de graça porque eu não pago nada, mas não é de graça porque alguém pagou no meu lugar. Alguém pagou no seu lugar. O pagamento você não pode fazer, o pagamento foi suspenso porque você não pode fazer. Agora tem um que pode fazer, e esse um é Cristo. Ele pagou no seu lugar. Ele morre no seu lugar. E tudo é feito porque Ele paga esse preço no seu lugar. Por que eu posso bater no peito que a dívida está paga? Eu paguei alguma coisa? Não. Eu tenho condições de pagar alguma coisa? Não. Sou pobre, cego e miserável, mas o Senhor teve misericórdia de mim e pagou no meu lugar. É como disse o rico, poderoso e grande rei Davi, no Salmo 40, versículo último lá do Salmo 40. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Já pensou um rei falando isso? Na posição dele, um exército em favor dele. Ele estralava o dedo e todo o exército estava em favor dele. Se alguém fosse chegar perto dele, a guarda lá, se ele não estendesse o cetro, a guarda matava o camarada que estava chegando perto dele. E esse rei poderoso chega e fala: olha, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sabe o que é ser isso? Ser pobre de espírito, ser humilde, estar reconhecendo que precisa da graça de Deus, estar reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus. Isso daí, só alguém que adquire essa percepção espiritual de reconhecer que é pobre, cego, miserável e nu, e precisa comprar de Deus ouro, prata e colírio e roupas espirituais resplandecentes para não ser enxergado a sua nudez. O anjo lá, da igreja lá na carta lá, de Apocalipse, dizia: olha, eu sou rico, não tenho falta de nada, está tudo indo bem, tudo crescendo, está tudo bem, sou rico e abastado. Mas você não sabe que é um pobre, cego, miserável e nu. Te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Te aconselho que compres de mim colírio, para que você unja os teus olhos e enxergue. Te aconselho que compres de mim vestes, para que ninguém veja a tua nudez. Eu preciso de ouro, a glória de Deus. Eu preciso de prata, eu preciso das coisas do Espírito Santo. Eu preciso de colírio do céu para enxergar as coisas espirituais. Eu preciso de vestes espirituais para que ninguém veja a minha nudez. Folha de figueira não serve para cobrir a minha nudez. Boas obras que eu faço não servem para cobrir a minha nudez. A minha justiça é como trapo de imundícia na presença de Deus. O que eu faço de certo não passa de podridão aos olhos de Deus. Eu preciso de vestes espirituais para estar me cobrindo, para estar aparecendo na presença de Deus. Vocês já leram lá sobre as bodas lá, a parábola das bodas? Que foi feito um convite e todos os convidados entraram com as vestimentas que o próprio anfitrião dava, mas teve um que não usou a roupa do anfitrião e chegou com a sua própria roupa. E o anfitrião foi passar então os convidados em revista para ver se estava tudo de acordo com as normas da festa. E ele encontrou aquele indivíduo lá com roupa diferente. E ele fez a pergunta: como que você entrou aqui tendo roupa diferente da dos outros? Como? E deu ordem: pega esse camarada e joga nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes.
Só fica na festa, só permanece na festa quem tem as roupas nupciais dadas pelo anfitrião. Só fica na presença de Deus, só fica no céu quem entra com a roupa que o Espírito Santo dá, que o Senhor Jesus Cristo dá, roupa espiritual para vestirmos. Esses ficam na presença de Deus, pegando tudo que Deus já preparou para nós, tudo que Deus deu para nós em Cristo Jesus. E segundo, as riquezas da sua graça. Já prestou atenção que nesses poucos versículos que nós lemos aqui, o apóstolo repete o assunto? Em Cristo, para a sua graça, para a glória da sua graça. Ele dá ênfase para a graça, nunca ênfase para o que eu faço e para o que você faz. ênfase para a graça de Deus. Hoje em dia, se dá muito valor para dons, se dá muito valor para o que se faz visível. Mas não é esse o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é dar lugar para o que Cristo fez. É dar louvor para o que Cristo fez, para louvor da sua graça. Ele faz por misericórdia, e eu vou louvar e engrandecer a Deus por essa misericórdia que Ele teve para comigo, para com a igreja. Versículo 8, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então Ele tornou abundante, está em abundância, não tem falta para ninguém. Por que muita gente está morrendo de sede? Porque não quer beber. Porque muita gente está morrendo de fome, porque não quer comer. Porque muita gente está aí, indo atrás de coisas que não são doutrinas bíblicas. Porque está escrito também que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos, que os homens amontoariam para si doutores. Então hoje você tem doutores para cada coisa que você quer. Você tem ensinadores. O camarada vai lá bajular você, bajular o seu ego, falar está certo, o que você pensa está certo. É igual Absalão fazia com o povo de Israel. Absalão pegava o camarada que vinha lá para ser julgado pelo rei, e o processo lá era um pouco lento, era um pouco demorado, e tinha que, para ter causa ganha, tinha que provar a justiça. E Salomão chegava no cara e falava assim lá na porta de entrada, falava assim, ó, o teu caso é correto, é certo. Ou se todo mundo viesse a mim para ser julgado por mim, eu ia dar ganho de causa para você. Vá em paz para a tua casa, que a tua causa é certa. Não chamava a atenção do cara, não procurava saber por que estava assim, e já ia falando que estava certo. É igual certos profetas de casa por aí, né? A gente ia fazer campanha na casa, e depois de 3, 4 voltas lá, a gente ficava sabendo um pouco da vida do camarada, do dono da casa, né? O camarada com a vida toda torta. Aí ia um abençoado que achava que tinha dom de profecia, colocava a mão na cabeça do cara e falava, olha meu servo, eis que eu estou me agradando de ti. Aí o profeta da Paraíba olhava assim e falava, mas misericórdia, o camarada é um adúltero, é um ladrão, é um safado, é um sem vergonha, e estão profetizando que Deus se agrada dele. Aí, você tem pessoas para falar que a tua vida está certa e você está todo errado. Mas não fala a verdade da palavra, porque ele não quer perder o membro, não quer mandar embora o membro, não quer magoar o membro. E magoa a doutrina de Deus, e joga na lata do lixo a doutrina do Evangelho, joga na lata do lixo a doutrina da santificação. Não prega a santificação do jeito que está na Bíblia, não prega o Evangelho do jeito que está na Bíblia, não prega a palavra da maneira que está na Bíblia, e engana. É como diz lá no Velho Testamento, os profetas adubam a minha casa, passam um reboco na parede da minha casa, mas não um reboco adubado, mas passam um reboco de péssima qualidade, de qualidade que não presta para nada, que quando vir a chuva, cai. É a comparação que Cristo fez lá no Sermão do Monte. Compararei aquele que guarda a minha palavra e farei comparação daquele que não guarda. O que guarda a minha palavra é semelhante ao homem que construiu na rocha. Para construir na rocha dá trabalho. Para construir na rocha, tem que suar muito.
Para construir na areia é fácil. Para construir na areia é a maior moleza. É a maior facilidade. Sabe que esses dias aconteceu algo comigo aí? Eu mudei de casa, graças a Deus, né? E quando eu estava já com a chave na mão, que eu comecei a mudança, o dono a minha esposa chegou em casa, lá tinha uns pedreiros em cima da casa, lá colocando telhado na casa. Depois de mais de um ano reclamando, o dono mandou o camarada colocar telhado na casa. Aí a minha esposa falou para o camarada: agora não adianta mais, a gente já está mudando. Nós já estamos mudando. Aí a minha esposa ligou para mim assim, falou para mim: olha, eles já colocaram o telhado na casa. Eu falei: mas espera aí, estavam em quantos? Eles estavam em 15 pessoas? Não, era só 2. Em quantas horas? Em 3 horas eles colocaram um telhado na casa. Eu falei: vai chover dentro da casa de novo. Porque quem na vida faz um telhado em 3 horas? Quem é que faz um telhado em 3 horas? A vida cristã não se faz em 3 horas. Para fazer a casa bem feita, não faz em 3 horas. Ó, soa, viu? É doído, tem que levar chicote, tem que levar processo, tem um processo na vida, né? Não é isso? Agora fazer o negócio de qualquer jeito é fácil. Construir a casa na areia é moleza. Não soa, de repente a casa está bonita. Enquanto que está construindo na rocha, está lá, demora, não vai, o negócio não anda. Mas está sendo construída bem solidificada. Está sendo bem feita. Aí vem a tempestade, a casa bonita cai na primeira tempestade, mas a casa que foi construída na rocha, vem a tempestade, vem a luta, e todo mundo olha e fala assim: mas você ainda é crente? Você ainda crê em Deus? Até em sonho o diabo vem e fala no seu ouvido: vamos ver se você ainda vai continuar acreditando em Deus. Até em sonho. Né, Marlúcia? Até em sonho. Até em sonho. Vamos ver se ela vai continuar acreditando depois dessa. Mas sabe por que continua? Porque a casa está na rocha. A casa foi construída na rocha. A casa foi construída na graça abundante. Não merecemos, mas estamos aqui. Eu não mereço ser fiel, mas Deus tem me sustentado. Eu não mereço levar o evangelho adiante, mas Deus tem me sustentado. Você não merece, mas Deus tem sustentado. E isso nós engrandecemos e glorificamos a Deus. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Essa palavra, ela é muito comum no meio pentecostal, no meio do repré, mistério. O camarada vai lá: aqui tem um mistério. E o anjo vai desenrolar o mistério. E o anjo está aqui para desenrolar o mistério. Vai começar a desenrolar o mistério agora. E o anjo vai desenrolar o mistério. E anjo não vai desenrolar mistério nenhum. O mistério já foi desenrolado pelo Espírito Santo nas Escrituras. Tudo que nós precisamos conhecer está nas Escrituras. O anjo não vai trazer nada desenrolado para você. Deixa de ser preguiçoso e vai estudar as Escrituras. Não vá atrás de conversa fiada, que anjo não vai desenrolar nada. O anjo depende, para conhecer os mistérios de Deus, ele depende da igreja, diz o texto. Porque é através da igreja que o mistério foi revelado, e não foi através dos anjos. É através da igreja que veio o sacrifício de Cristo, nasceu Cristo através de uma mulher, é através da igreja que veio o mistério de Cristo, e agora está todo revelado aqui nas Escrituras. Está aqui, sabe o que nós precisamos agora? É de luz para compreender. É isso que nós precisamos. Não precisamos mais desenrolar nada. Precisamos é de ter luz para compreender esse mistério que já está desenrolado. Por isso ele ora aqui na oração aqui, dessa carta aqui, que ele se coloca de joelho diante de Deus, para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento iluminados pela operação do Espírito Santo em vocês. E é isso que nós precisamos. Que ele propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos já chegou. Desde a vinda de Cristo, a primeira vinda dele para morrer na cruz do Calvário, essa plenitude do tempo já chegou. Resta poucas coisas para se cumprir. Conforme o pastor João Marcos Pedrosa tem falado de maneira escatológica aqui, de um pouco das coisas futuras, mas a maioria das coisas já se cumpriu no nosso meio. E tem algumas outras coisas para se cumprir, mas ela tem se cumprido. Mas tudo isso em Cristo, congregar em Cristo todas as coisas, união do homem e dos anjos em Cristo. Todos nós vamos morar no mesmo lugar, ser concidadãos dos anjos, conservo dos anjos, estando morando no mesmo lugar, junto com os anjos, em união com os anjos, por causa da obra de Cristo. Se não fosse pelo trabalhar de Cristo, nós não poderíamos ir morar onde os anjos moram, nós não poderíamos ir no céu, nós não poderíamos adentrar ao céu, ao lugar que Cristo foi preparar para nós. É por causa da obra dele que existe novamente essa união do homem com os anjos. Essa comunhão agora com o céu, esse reatamento de comunhão agora com os céus. Mas para que isso? Versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, para louvor da sua glória. O objetivo da redenção final, o objetivo da salvação completa é o louvor da glória de Deus. Então tudo que nós vamos fazer tem que ser feito para louvor da glória de Deus. Se não for dessa maneira, é vanglória. O que é vanglória? Que não tem valor de nada. Pode até os homens aplaudir, mas não tem valor de nada. Pode os homens aprovar, mas não tem valor de nada. Só tem valor aquilo que é para a glória de Deus. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Já meditamos algo sobre redenção. Agora ele introduz aqui o penhor dessa redenção. Você quer mais uma prova que a redenção foi executada? Você quer mais uma prova? Porque o homem sempre precisa de uma prova. Se for atrás de sinais e milagres, então, vai estar igual aos judeus. O que operas tu? O Jesus tinha acabado de fazer o milagre do pão, e eles estavam pedindo um sinal do céu. O que o senhor faz? Moisés deu o pão do céu para a gente comer. O que o senhor opera para provar que o senhor é quem o senhor está falando? Aqui nesse texto tem mais uma prova. Por que nós somos redimidos? Por quê? Porque ele nos deu uma garantia. Qual que é essa garantia? O Espírito Santo. O que é um selo? O selo é uma marca. É uma marca de uma autoridade real. Era uma marca do rei que era colocado sobre uma determinada coisa. E aquela marca dizia, olha, isso daqui pertence ao rei. Isso é do rei. É uma marca de qualidade, é uma marca de possessão. Isso daqui é meu. Isso era usado por reis. Isso era usado por criadores de ovelha, por criadores de gado. Marcava lá o gado. O gado podia ir onde for. Tinha aquela marca, era roubado. Chegava lá, o dono ia lá, não, você roubou, mas está aqui a marca, ó, isso aqui é meu. Pode me devolver, e se matou, tinha que devolver não sei quantas vezes mais. Isso aqui me pertence, tem a minha marca. Você tem a marca de Deus, o Espírito Santo foi colocado em você. Essa é a garantia. Por que a redenção é 100%? Porque já foi dado o primeiro pagamento. O penhor é um primeiro pagamento, é o sinal na negociação.
O que garante que o negócio vai ser levado adiante? É aquela garantia, aquele sinal que você dá em dinheiro. Você dá o sinal em dinheiro, a partir do momento que você dá o sinal em dinheiro, se você não executar o pagamento restante, você perde aquela primeira parte. Agora, você que é cuidadoso, não quer perder nada, imagina Deus. Deus colocou esse penhor, essa garantia em você e vai pagar o resto para redenção. Vamos ler de novo aqui, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Não tem como fugir, não tem como escapar. A salvação é garantida, foi dado o sinal para a garantia da possessão de Deus. Jesus vai voltar e vai levar a sua herança para morar junto com ele, sabe por quê? Porque ele já deu a garantia, o primeiro pagamento já foi dado, já aconteceu o Pentecoste lá em Atos Apóstolos capítulo 2, já foi dado o Espírito Santo na nossa vida, já foi colocado em nós, ele é a garantia dada por Deus. E assim encerramos a nossa mensagem. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?